Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Nádia de Alagoas nos mandou uma mensagem pelo Facebook sugerindo que comentássemos sobre Jesus na visão espírita. E este é o tema de hoje. André, para a doutrina espírita, quem é Jesus? O espírito responsável pela administração e evolução do planeta Terra, o governador do planeta Terra. Um espírito mais experimentado e maduro, alguém que vivenciou os estágios da evolução que nós estamos estagiando, o espiritismo acredita que cada mundo ele vai passando por estágios de evolução. Então começa no mundo primitivo, depois provas e expiações, depois regeneração, depois mundos felizes, depois o mundo dos espíritos puros, por assim dizer. Então, nestes 5 estágios, Jesus passou pelos 5 estágios, portanto, desenvolveu em si as questões intelectuais, então é um camarada que domina as leis do universo, as leis de Deus, entende tudo de química, de física, de marketing, de administração de empresas, de estatística, e especialmente entende tudo de psicologia, de medicina, entende todos os desígnios, todos os grandes enigmas existenciais do universo. Jesus, por ter passado por essa escala evolutiva, ele aprendeu esta lei divina e todas as nuances dessa lei. E como é mais experimentado, é o responsável por nos dar condições neste educandário chamado Terra, que nós também possamos passar por esses estágios evolutivos. E Jesus fez milagres? A palavra milagre, na pura acepção da palavra, ela significa o maravilhoso, o inexplicável, o imponderável, em verdade, nós acreditamos que Jesus, por ter o pleno conhecimento da lei divina, e das particularidades dessa lei, ele se valia deste conhecimento para operar os ditos milagres. Então, quando Jesus ele impunha as mãos a alguém, por exemplo, que estava num processo de cegueira, ele sabia exatamente qual que era a causa daquela cegueira, do ponto de vista espiritual, mas especialmente também do ponto de vista biológico. E mais do que isso, como um grande conhecedor, ele conhecia profundamente biologia, mas conhecia profundamente química também. Então ele tinha como manipular os fluidos do universo para protagonizar aquela cura, Então aplicar ali o medicamento capaz de reverter aquele processo enfermiço. Mas isso tudo ele fazia em cima de um método, Porque a doença, quando ela nos visita, ela tem uma razão de ser, ela é caminho de cura. E às vezes quando nós extirpamos a doença de forma precoce, o espírito pode não estar pronto, completamente pronto para a cura. Então Jesus, quando ele patrocinava uma cura, primeiro ele agia no intelecto moral, Então quase sempre o método dele era, ele falava ao povo, falava do reino de Deus, falava de amor, falava de paz, alterava o psiquismo da criatura e aí ele ia ali, por conhecimento de biologia, conhecimento de química, de anatomia, ele fazia os ditos milagres, Nós não acreditamos no maravilhoso e na verdade ele mesmo nos diz, isso que eu faço vós o fareis e ainda fareis coisas maiores do que estas que eu faço. Ou seja, nesse instante ele está dizendo, olha, vocês serão Cristos, Agora, o miraculoso, isso nós não acreditamos. É um profundo conhecedor das leis do universo e valia-se do conhecimento dessas leis, vale-se do conhecimento dessas leis para protagonizar os seus grandes feitos, Agora, as crendices que se tem acerca de Jesus, nós refutamos completamente crendices como que ele tinha um corpo espiritual e não era um corpo físico, é um absurdo se pensar nisso. Jesus veio, quando ele esteve conosco, ele falou, eu não vim revogar a lei nem os profetas. Portanto, quando ele fala eu não vim revogar a lei, ele está falando inclusive das leis da biologia. Ou seja, para nós Jesus nasceu de uma relação sexual entre José e Maria, Teve um corpo físico, padeceu as agruras deste corpo físico nos 30 e poucos anos que teve aqui conosco, embora conhecedor de todos os enigmas existenciais humanos, ele tinha condições de fazer uma administração desse corpo biológico completamente diferente dessa que nós temos. Mas milagre,
como miraculoso, maravilhoso, inexplicável, nisso nós não acreditamos. André, então por que Maria foi dita como virgem? A raça humana tem graves problemas quanto às questões da sexualidade. O sexo, ao longo dos milênios, sofreu um processo de demonização, de pecado, né? Basta nós nos lembrarmos que na Gênese bíblica, Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso se dando conta da sua nudez, como se a nudez fosse algo pecaminoso, sujo, né? Sendo assim, não se pode conceber que um personagem que abrigou o Messias predito pelas Escrituras se valia deste algo pecaminoso e sujo. Então nós colocamos ela numa situação de santidade, por assim dizer. Ela é diferente da gente, então ela não tem esses dramas sexuais que nós temos. Existem também outras explicações, tentativas de aproximar os deuses cristãos dos deuses romanos. Havia uma deusa que tinha parido um deus extremamente, eu não me lembro o nome dessa deusa, mas um deus, um enviado, né, do politeísmo, e ela era virgem. Então eles aproximaram Maria dessa deusa romana. Em verdade, no quarto século da era cristã, quando Roma passa a tomar conta do cristianismo, dali adiante há um grande processo de romanização do cristianismo. Tanto é que não existe Igreja Católica Apostólica Cristã. O que existe é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, houve uma romanização da mensagem do Cristo e entre os absurdos que se desenhou está a virgindade de Maria, né? E qual o significado da Páscoa para a doutrina espírita? A Páscoa, nós precisamos remontar desde a Páscoa judaica, né? O que nós sabemos acerca da Páscoa judaica? Levava-se um cordeiro ali para casa, esse cordeiro ele convivia com a família uma semana, né? Todos se afeiçoavam por aquele bichinho, né? E quando chegava o dia da Páscoa, matavam o bichinho para oferecer como uma espécie de sacrifício em prol daquela família, né? E Jesus vem e ele é o cordeiro, né? Até o judaísmo nós terceirizamos. Quem é sacrificado é o bichinho. Jesus vem e fala assim, não, quem se sacrifica sou eu. Ele vem nos mostrar a importância do sacrifício. E a palavra sacrifício vem de sagrado ofício, ou seja, o trabalho sagrado que nós fazemos de nos melhorarmos. Que Jesus vem e fala assim, olha, nós não podemos terceirizar as nossas contas, por assim dizer, com a divindade, né? Os sagrados ofícios que nós precisamos fazer, somos nós que faremos, não será outrem. Por isso que ele é chamado nas Escrituras como o Cordeiro Divino, né? Ele é que fez o sacrifício, o sagrado ofício em prol de toda a humanidade. Não no intuito de pagar os nossos pecados, mas de nos ensinar a que nós tenhamos nós mesmos, pelas nossas expensas, pelo nosso trabalho, né, condições de corrigir os nossos erros e aprender a evoluir nesse universo de Deus Pai. E para finalizar, André, eu gostaria que você comentasse sobre a ressurreição, um pouco sobre esse contexto de acordo com a doutrina espírita. Para nós, a ressurreição, tal qual é descrita por parte dos judeus e dos católicos, ou mesmo dos protestantes, ela não existe dessa forma, né? Após a morte, nós ressurgimos, e ressurgimos com o nosso corpo, mas não com este corpo de carne, mas com o corpo espiritual. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se não me engano, capítulo 15, né, Paulo fala, né, há corpos celestes e corpos terrestres. Então veja que essa questão da ressurreição ela é muito bem tratada já desde a época de Paulo, né? O Velho Testamento fala, o corpo vai à terra, o espírito vai a Deus. Então, crer que um corpo biologicamente tão atrasado materialmente, por assim dizer, não teria a razão deste corpo ascender à espiritualidade. Basta a quantidade de vírus e bactérias
que podem assolar um corpo humano. Então, por que levar este corpo humano para o mundo espiritual? Então, nós não acreditamos na ressurreição do corpo, né? Mas na ressurreição do espírito. E cremos na reencarnação, né? Através das múltiplas existências, nós vamos conseguindo galgar os passos para a nossa evolução, conhecendo as leis do universo e assim buscando o nosso caminho de alcançarmos o mesmo status de Jesus. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E eu gostaria de agradecer também a Nádia, que nos enviou a sugestão do programa de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, mande um e-mail para faleconosco.tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.